Amém. Amém, irmãos? O amém foi fraco. Amém? Ok. Os irmãos estão em cima, acho que tem alguns lugares aqui embaixo, caso queiram descer, ok? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3. Quem está fazendo a leitura do Novo Testamento? Quem começou? Quem está juntos aí? Amém. Tem bastante gente, que bom, né? Nesse propósito de leitura do Novo Testamento. Hoje é dia 2 de março, terceiro mês do ano. Eu gosto de lembrar bastante dos dias. A Bíblia diz para a gente, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Para que a gente tenha um coração sábio. E o tempo está passando. Daqui a pouco a gente está dizendo Feliz Natal e fala, nossa, o ano passou, eu nem vi, né? Porque a gente não contou, não observou os dias. Amém? Abrir a palavra de Deus aí? 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler todos os versículos, do versículo 1 ao 3, ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém?
Recebe essa palavra? 2 Pedro, capítulo 3. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, é muito interessante, porque a igreja vivia com a expectativa do tema que eu sugiro para nós hoje, olhando nesse texto. Jesus está voltando. A igreja do Novo Testamento vivia esperando a volta de Jesus. A qualquer momento. Quando nós lemos o Novo Testamento, você vê uma igreja que ansiava pela volta de Jesus. Hoje em dia, falando de nós hoje, parece que a gente só fala da volta de Jesus quando a gente está num problema, né? Quando as coisas estão muito ruins para a gente, que tudo está desmoronando, a gente fala, essa vida está tão ruim, volta logo, Jesus. Quem já cometeu esse pecado? É ou não é, igreja? Quando as coisas estão ruins, a gente fala, Jesus podia voltar logo, porque quando está bom, a gente não quer nem saber. Quem aqui, se fosse para fazer um teste, para fazer uma troca, você prefere casar primeiro ou quer que Jesus volta logo? Se você falar que quer que Jesus volte, eu vou falar, as coisas não estão muito bem para você, né? Vamos orar pela sua vida hoje. Você prefere ver o seu neto nascer ou quer que Jesus volta logo? Vamos fazer um teste real. Você quer realizar aquele sonho que você tanto tem, e não tem nenhum problema de ter sonhos e lutar por eles? Você quer realizar esse sonho primeiro ou quer que Jesus volta logo? No geral, quando a gente olha para a nossa vida, comparando com a igreja do Novo Testamento, que ansiava pela volta de Jesus a qualquer momento, a gente parece que ficou enraizados na vida terrena, nas coisas da vida, né? Que não é ruim viver, a vida foi Deus que criou, é maravilhoso, mas nós sabemos que a nossa vida terrena aqui é passageira, é finita, ela vai chegar a um fim, e a gente gosta tanto e está tão enraizado aqui, que mesmo quando a gente está lá já quase que, como diz alguns irmãos antigos, já fazendo hora extra, né, para passagem para a eternidade, a gente ainda continua, Senhor, me renova, me dá mais vida, não me deixa sair daqui. A gente tem essa dificuldade, né, de viver a existência física no presente e de encarar a eternidade, essa passagem para a eternidade. Mas não era assim na igreja do Novo Testamento. Eles tinham um anseio e uma certeza, um apego com a volta de Jesus muito forte. Como nós lemos aqui, desde o início, igrejas novas, crentes novos, já sabiam e eram ensinados sobre a volta de Jesus constantemente. Hoje você pergunta para os cristãos, você está pronto para a volta de Jesus? O que você está fazendo pela volta de Jesus? Mais um teste. Qual foi a última vez que você falou com alguém sobre a vinda de Jesus? Pensa aí. Esse assunto faz parte do nosso vocabulário, das nossas conversas? Ou será que a gente realmente esqueceu que Jesus está voltando? Você acredita nisso? Amém, gente? Podemos falar junto esse tema aqui? 1, 2, 3. Jesus está voltando. Fala para a pessoa do seu lado. Jesus está voltando. Quando a gente olha para as notícias, para a mídia, né? Quando a gente olha para as notícias, para a televisão, o que a gente tem visto? Guerras, fomes, não é? A Bíblia fala a respeito dessas coisas? E o que essas coisas vão dizer para nós, estão implicando em nossas vidas? Heresias religiosas, né? Religiões de todos os tipos, complicações. Então tudo tem sido sinais, irmãos, de que Jesus está voltando. Nós podemos manter essa afirmação clara em nossas vidas. Precisamos deixar isso escrito nas nossas vidas. Jesus está voltando. Ok, olhando para o texto, Jesus está voltando. Primeira coisa, e há pessoas que não estão preparadas. Jesus está voltando e há pessoas que não estão preparadas. Talvez até aqui neste auditório
Talvez até eu que estou aqui na frente falando, tomara que não. Versículo 3 diz que os últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Os últimos dias aqui, irmão, se refere aos últimos tempos. A partir do momento que Jesus voltou ao céu, Jesus já veio na terra uma vez, amém? Como ser humano. Ele morreu, cumpriu a missão, voltou ao céu. A partir desse momento que Jesus voltou ao céu, alguns teólogos vão acreditar que nós já entramos nisso que chamamos de últimos dias. Nós estamos vivenciando os últimos tempos, os últimos dias. Ou seja, estamos prestes à volta de Jesus, à vinda de Jesus. E há pessoas que não estão preparadas, elas estão aqui escarnecendo, zombando. Versículo 4 diz qual era a zombaria deles. O que houve com a promessa da vinda? Tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, eles não acreditavam na volta de Jesus, na vinda de Jesus. Gente, esse negócio de vinda de Jesus é balela. Quando Jesus voltar, a gente resolve as coisas, a gente vai falar com Ele, Deus vai perdoar, Deus perdoa tudo mesmo. Por enquanto, vamos viver a nossa vida. A gente está pregando sobre todos os assuntos, mas a vinda de Jesus a gente não prega, a igreja não prega. E o problema que há aqui nessas pessoas que não estão preparadas, o pecado deles era o ensino. Ou seja, eles não acreditavam na volta de Jesus, estavam até zombando deste tipo de assunto. O que houve com a promessa da vinda de Jesus? Às vezes a gente fica assim também, mas já passou tanto tempo, né? Desde que o Novo Testamento foi escrito, a gente vê as coisas, acho que vai demorar mais um pouco, eu vou viver minha vida, vou fazer as coisas, depois eu vou pensar nesse negócio de vinda de Jesus, eu tenho muita coisa para fazer agora, não é verdade? O versículo 5 diz que eles se esquecem deliberadamente. Ou seja, eles se colocavam nesse lugar, nessa posição de se esquecer da vinda de Jesus, de não querer aprender sobre a vinda de Jesus. E o que esse povo aqui estava esquecendo? Diz que eles se esquecem que os céus e terra existem pela palavra de Deus, ou seja, a criação. Há pessoas hoje em dia que não acreditam na criação divina, que há um ser criador, que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que Ele nos criou, que Ele tem um propósito, um plano em nossas vidas. O assunto aqui da criação. Por que nós estamos aqui? Quem que nos criou? O assunto da criação era um problema para esse grupo aqui da igreja, que se esqueciam deliberadamente da criação do mundo pela palavra de Deus. E aí o versículo 6 diz que o mundo daquele tempo foi submerso. Eles se esquecem então, olha, de duas coisas. Primeiramente da criação, que esse mundo foi criado pela palavra de Deus, e eles se esquecem que este mundo, o mundo de antigamente, já foi destruído uma vez pelo dilúvio. Que também é uma grande discussão, inclusive no meio da ciência. Cita que a criação do mundo, você crê que Deus te criou, cita que a destruição do mundo pelo dilúvio, que já aconteceu uma vez, e diz o texto que eles se esquecem deliberadamente. E aí ele argumenta no versículo 7, pela mesma palavra, olha, pela mesma palavra que o mundo foi criado, e o mundo de antigamente foi destruído, que é o dilúvio, ele argumenta agora que pela essa mesma palavra, os céus e terra que agora existem, estão reservados para o quê? Para o quê, gente? Para o novo dilúvio? Fogo. E o negócio está quente, não está o tempo, cada vez está aquecendo mais. E eu não sou daqueles cristãos que diz já que vai destruir tudo, deixa a terra ser destruída, não. Deus mandou a gente cuidar da terra, a gente tem que lutar. Mas o que a palavra está dizendo, está escrito aqui para nós. Percebe aqui 3 argumentações que é colocada de pessoas que não estão preparadas, que não acreditam na criação divina, que Deus te criou, que não acreditam na destruição pelo dilúvio,
e que não estão acreditando que por essa palavra, como está revelado, este mundo será destruído, este mundo passará, essa vida passará. Eu não sei qual é a filosofia de vida que você está seguindo, o ensino que você está seguindo. Quem sabe nós, como eu disse no início, nós estamos tão enraizados neste mundo, nas coisas dessa vida, que a gente pensa em tudo sobre essa vida e nos esquecemos de algo que é tão forte na palavra de Deus. Jesus está voltando. E há pessoas que não estão preparadas. Há pessoas que não creem, há pessoas que ainda não receberam Jesus, há pessoas que não estão crendo na palavra de Deus. Amém, irmão? Você está comigo? Segundo lugar, Jesus está voltando e Ele aguarda nosso arrependimento. Versículo 8 diz que um dia é como 1000 anos, vice-versa. Irmãos, o tempo que nós entendemos aqui, o Cronos, foi criado para nós. Deus é atemporal. Então é por isso que a Bíblia diz 1000 anos é como um dia. Deus não está dentro desse tempo, isso é coisa nossa. Quem sabe a gente para aqui, olha, nossa, mas faz tanto tempo que Jesus veio, Ele ainda não voltou. Tanto tempo em que lógica? Na sua lógica finita, está entendendo? 1000 anos é como um dia para o Senhor. Versículo 9 diz, Ele não demora, Ele não quer que ninguém pereça. Olha a diferença. Jesus está voltando e Ele aguarda nosso arrependimento. Ele não demora, o que Ele não quer é que ninguém não se pereça. Então por que Jesus não voltou ainda hoje? Por que Jesus não voltou ainda, irmãos? O que a palavra está nos dizendo? Por que Jesus ainda não voltou? Pode falar. Por que não quer que ninguém se perca? Ele está esperando que mais e mais pessoas se arrependam. Está claro isso ou não está, gente? Jesus está voltando e Ele espera nosso arrependimento. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos, está no versículo, todos cheguem ao arrependimento. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 15, diz que a paciência do Senhor significa salvação. Enquanto para muitos é zombaria, esse negócio de vinda de Jesus, será mesmo, não sei o quê. Na palavra de Deus está dizendo que a paciência do Senhor significa salvação. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que mais pessoas sejam salvas. Ele aguarda o arrependimento. E o que é arrependimento? Estávamos na EBM, na escola bíblica, falando de perdão, e tocou também no ponto de arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? Mudar de direção, né? A metanoia do grego, mudar de direção. Vou usar um exemplo aqui. Arrependimento é você reconhecer o seu estado. Por exemplo, uma pessoa quando ela está doente, ela precisa de se tratar, fazer algum tratamento. A primeira fase mais difícil dela é ela reconhecer que ela precisa buscar um tratamento. Arrepender é reconhecer o nosso estado, a nossa condição humana de pessoas separadas de Deus, de pessoas pecadoras. Só que quando a gente se arrepende, ou seja, quando a gente reconhece a nossa condição, sabe o que acontece? Os olhos da fé são iluminados. Isso que é glorioso na palavra de Deus, porque parece que se arrepender vai te destruir, né? Se arrepender é se colocar lá embaixo destruído. Não, se arrepender é sim se humilhar. É reconhecer o seu estado de necessitado de Deus. E quando você reconhece isso, os olhos da fé são abertos e você vê esperança em Cristo Jesus.
Por isso que a conversão, ela necessita de arrependimento e fé. Tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas ela não se arrepende, ela não reconhece o seu estado, ainda não é conversão. Tem pessoas que dizem que se arrepende, mas não é arrependimento, ela está se condenando, porque ela não recebe a salvação que Cristo oferece. O arrependimento bíblico é eu reconhecer o meu estado de necessitado de Deus, e eu recebo o que Ele me oferece. Amém, irmãos? Independente de religião que você veio, de batismo ou não batismo, você precisa reconhecer, em primeiro lugar, todos nós, que você é um pecador, uma pessoa necessitada de Deus, que está ou estava separada de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram separados, destituídos de Deus, da presença de Deus. Então você precisa se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Confessar Jesus Cristo, entenda isso pelo amor de Deus. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Jesus está voltando e quer e espera o seu, o meu, o nosso arrependimento. Você entende isso? Você não pode sair daqui nesse lugar, nessa manhã, você não pode sair daqui sem se entregar a Jesus Cristo, sem reconhecer que Ele é o Salvador. Aí você diz: Léo, legal, eu já fiz essa decisão, eu tomei essa decisão, já me entreguei a Jesus, pronto. Mas nós precisamos nos confessar e nos arrepender todos os dias. Amém, irmãos? Jesus está voltando e Ele aguarda o nosso, o seu arrependimento. Mas vamos continuar. No 3, Jesus está voltando e será repentino e marcante a sua volta. Será repentino e marcante. O versículo 10 fala sobre o dia do Senhor. Quando a Bíblia traz esse texto, o dia do Senhor, essa expressão, está se referindo à vinda de Cristo, à volta de Jesus em glória. E fala que o seu dia, a volta de Jesus, virá como ladrão. É isso mesmo que a gente está lendo na Bíblia? Está certo aí, Marcos? Virá como ladrão, Jesus vai roubar alguma coisa? É isso, gente? Me ajuda, que eu tenho uma dificuldade de entender as coisas às vezes. Não é isso que está escrito aí? O dia do Senhor virá como ladrão, Ele vai roubar alguma coisa, gente? É isso? O que a Bíblia quer dizer? O ladrão surge como? Ele marca o horário que ele vai lá, ó Hugo, está marcado, terça-feira, às 14 horas não tem ninguém na sua casa, eu vou lá roubar. É assim que ele faz? O que a Bíblia está querendo dizer é que será repentino. Você não tem como saber a hora. Por isso você precisa estar preparado agora, ontem. Será repentino. Esse negócio de gente marcando data, para de ouvir besteira, gente. Vai ler a Bíblia. Não tem como nós sabermos data de volta de Jesus. Esse aqui diz que é o Cristo, para de ouvir besteira. Não tem como a gente ficar pensando, tentando marcar essas coisas, olhando os sinais. Tantas coisas que a gente vê, se a gente for olhar os sinais, o Evangelho de Jesus já tem sido pregado no mundo todo, a gente vê guerras, fomes, tantos sinais, que o que a gente vê nesse texto, que Jesus ainda não voltou, é porque Ele quer que mais pessoas se arrependam. Mas quando é que Ele vai voltar, Léo? A qualquer momento. Será repentino e marcante. Marcante porque o texto diz no versículo 10, os céus desaparecerão com estrondo, os elementos, serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo nela será desnudada, tudo ficará nu, tudo será retirado. Até que ponto o simbolismo disso tudo a gente não sabe. O que a gente vê aqui é que haverá sinal marcante, uma grande mudança na nossa existência, na nossa terra. Amém, irmãos?
será repentino e marcante. Jesus pode voltar agora? Pode. Se ele voltasse agora, o que eu deixei de fazer? O que eu precisaria ter feito? Podia ter feito aquilo agora. Será repentino e marcante. Continuando, Jesus está voltando e requer de nós um novo jeito de viver. E requer de nós um novo jeito de viver. Versículo 11 ao 14, versículo 11. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha isso. Que tipo de pessoas é necessário ser, já que Jesus está voltando? E aqui no texto fala de duas características: santo e piedoso. Santo aqui é no sentido de uma pessoa dedicada às coisas de Deus. Ser um cristão realmente dedicado ao Evangelho de Jesus Cristo. Ser um cristão realmente dedicado à fé, à palavra de Deus, à vida com Deus. Como que nós olhamos para o nosso empenho, para a nossa dedicação à nossa fé? Aqui está dizendo que requer de nós uma vida dedicada e uma vida piedosa, piamente, fazer as coisas certas, aquilo que tem que ser feito. Versículo 14. Diz que enquanto vocês esperam, continua dando essas características do tipo de pessoas que nós devemos ser. Enquanto nós estamos esperando a vinda de Jesus, que vocês sejam encontrados em paz, livres de qualquer tormento, de qualquer prisão. Em paz, sua alma está em paz, você se sente em paz em Cristo, em paz com Deus, em paz com o próximo. Que vocês sejam encontrados em paz, imaculados, sem nenhuma mancha, sem erro, com os pecados confessados, perdoados em Cristo Jesus, inculpáveis. Como ser encontrado inculpável se nós somos pecadores? Mas quando nós recebemos o perdão de Cristo, nós temos a culpa sobre Ele e Ele nos perdoa. Amém, irmãos? Jesus está voltando e requer de nós um novo jeito de viver. Versículo 12 ainda disse que, esperando o dia, nós temos que esperar o dia. Amém? Quem está esperando a volta de Jesus? Mas não para aí em esperar. Esperando o dia que os céus serão desfeitos, os elementos derreterão pelo calor. Aí o versículo 13, depois eu volto no versículo 12. O versículo 13 diz que, todavia, esperamos novos céus e terra onde habita a justiça. Olha que interessante, porque ele diz no versículo 12 que os céus serão desfeitos. A gente fala, nossa, mas essa terra vai ser destruída? Sim. No entanto, ele traz esperança dizendo, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. O mundo justo, a vida justa que nós esperamos,
erroneamente nessa terra, nós vamos encontrar definitivamente no dia da volta de Jesus. Enquanto estamos aqui esperando a vinda de Jesus, vamos lutar pelo ser humano, lutar pelo Evangelho de Cristo. E aí, voltando no versículo 12, olha na sua Bíblia, o que diz no versículo 12? Devemos estar esperando o dia da sua vinda e o que mais? Aparece aí, apressando. É isso mesmo, gente? Me ajuda, por favor. Esperando o dia da volta de Jesus e apressando a sua vinda. Como? Como que a gente vai apressar a volta de Jesus? Fazer que seja logo. Fazer que seja mais rápido. Como, irmãos? Você está esperando a volta de Jesus, sim ou não? Sim. Agora, você está apressando a volta de Jesus? Aí apertou para a gente, né? Quando a gente olha no texto, por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele quer que todos cheguem à salvação, que todos se arrependam. Então, se a gente olhar no contexto desse texto, como é que a gente apressa a vinda de Jesus? Vocês são muito inteligentes. Eu li tanto e não cheguei nessa conclusão. Muito obrigado, Jesus. Que o Espírito Santo fala. Apressando a vinda de Jesus, pregando o Evangelho. Que todos ouçam a palavra de Deus, irmãos. Que todos conheçam a palavra de Deus, irmãos. Amém, gente? Jesus está voltando e requer de nós um novo jeito de viver, esperando a sua vinda e apressando a sua vinda. Se nós, como cristãos, aqui com toda a regalia, com todo o privilégio da liberdade, das coisas que nós estamos aqui, queremos ficar levando a nossa vida no banho-maria de qualquer jeito, eu acho que não é uma boa solução para nós. Se nós temos tido tantas oportunidades de ouvir o Evangelho e não temos tomado as nossas decisões, não dado passos para a gente avançar na fé, eu acho que não é uma boa ideia para nós. Não espere mais nada, meu querido. Não espere nada. Não espere mais tempo para se entregar a Jesus, para se batizar, para servir, para fazer algo, para apressar a vinda de Jesus, porque é isso que está requerendo de nós. Não espere mais tempo para buscar a Deus. Nós temos o privilégio de nos reunir, de buscar a presença do Senhor. Aí você vai me dizer, Léo, mas eu estou passando tanto problema, tanta luta. E passando tanto problema, tanta luta, você deixa de buscar a Deus e é assim que você quer a vitória? É isso? É deixando de buscar a Deus você vai ter vitória. É isso, irmãos? E por que a gente não busca mais? Tem alguém te impedindo? Jesus está voltando. E Ele aguarda nosso arrependimento. Ele aguarda decisões de nossa parte. Ele aguarda mudanças de atitude de nossas vidas, irmãos. Porque Ele tem o melhor para nós. Amém, queridos?